A graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do like e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 3. Moisés e a sarça em chamas. E Moisés cresceu e foi para Midian. Quando ele estava em Midian, ele pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou. Me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração.
Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos hebreus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. E esse mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Então, quando precisamos, sabemos a quem recorrer, porque Ele é e sempre será o eu sou. Foi isso que ele falou para Moisés. Eu sou. Ele é o Deus de ontem, de hoje e do amanhã. É o Deus de sempre. Então temos um Deus que vê todas as nossas petições, todos os nossos pedidos. Ele estava olhando para os seus filhos. Ele estava olhando para os israelitas que estavam sofrendo. E ele usou Moisés, aquele menino que ele livrou da morte quando era bebê, e usou essa criança, e usou Moisés desde o ventre da mãe. Ele já tinha um chamado de Deus. Tem pessoas que têm um chamado e eles se acham incapazes e eles acham que, como que eu vou fazer? Deus toca no coração, Deus fala com as pessoas e elas falam, mas como que eu vou fazer? Assim foi feito com Moisés. Eu peço perdão que a minha voz está rouca. E Moisés perguntando para Deus, e quem vai acreditar? Eu imagino que ele ficou pensando, como chegar na frente de um faraó e falar que Deus mandou, e como falar para os israelitas, falar em nome de quem? E Deus se apresentou para ele, eu sou. E Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E foi ele que enviou Moisés aos israelitas. Assim Deus também toca no nosso coração. Nós temos um propósito de Deus para cumprirmos aqui na terra. Só que tem pessoas que elas ficam com medo, elas se acham incapazes. Moisés, ele foi usado por Deus. Moisés tinha um problema na fala, mas Moisés foi escolhido pelo coração. E ele, com o coração puro que ele tinha, ele se aproximou da sarça, daquela sarça ardente. Ele viu a sarça queimando e ele, imagine a curiosidade, só que não pegava fogo. Ela queimava, tinha um fogo, mas não a destruía. E ele, pela curiosidade, ele foi ver de perto o que estava acontecendo. E quando Deus falou o nome dele, ele teve medo. Ele sentiu que ele tinha que se cobrir o rosto, porque ele não podia ver a Deus. Agora, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, porque ele enviou o seu Espírito
quando Jesus veio para nos salvar e foi embora, ele falou que não nos deixariam órfãos. Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar dentro de cada um de nós. Mas o Espírito Santo de Deus, ele precisa encontrar um lugar puro, que é o nosso coração. Cuida do teu coração. Cuida da tua intimidade com Deus. A coisa mais linda do mundo é a gente poder falar com o nosso Pai, ser verdadeiro com Ele, como Moisés foi. Moisés sabia falar, conversar com Deus e ser verdadeiro. O que Deus mais quer nas nossas vidas é a verdade, é a nossa verdade, é a pureza do coração e o pedido de ajuda. Quando precisamos, ao invés de reclamar, temos que pedir. Nessa passagem mesmo, vamos aprender muito com Moisés e a teimosia de um homem, de um faraó que queria ter aquele povo como um escravo e não conseguiu, porque Deus sempre liberta. Sempre chega o dia da libertação. Libertação de medos, libertação de falta de entendimento das coisas, libertação de situações ruins. Nada fica a mesma coisa quando começamos a clamar a Deus. Deus ouviu o clamor dos israelitas e usou Moisés para falar com o seu povo e fazer a libertação do povo. Foi uma preparação. Então, no tempo da preparação, vamos orar, vamos pedir a Deus que abra os nossos caminhos como abriu os dos israelitas. Quando o Senhor abriu o mar para o seu povo passar. Estamos todos os dias fazendo oração neste canal, pedindo a Deus que abra os caminhos do seu povo. Abra os caminhos para a porta de emprego. Abrir os caminhos para que não haja impedimento da prosperidade, do crescimento espiritual, da intimidade com Deus. E todos os homens e mulheres de fé que tem na palavra de Deus, da história bíblica, todos eles tinham e buscaram intimidade com Deus. E é isso que buscamos neste canal, intimidade com Deus, porque as nossas orações, elas são ouvidas. E quando nós pedimos para que o nosso Pai, fazemos uma oração e pedimos, Senhor, mas faz conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é perfeita e agradável. Ela é melhor do que a minha, ela é melhor do que a sua. A vontade de Deus, ela é maravilhosa, porque quando é no final, é bênçãos, é a vitória do povo de Deus. Então venha para o nosso canal, acompanhe as orações e Deus vai libertar de situações como libertou o povo, os israelitas. Deus nos liberta, às vezes de medo, às vezes de situações que a gente não entende por que está passando por aquilo, e depois Deus mostra, porque nada fica oculto e escondido aos olhos do nosso Pai. Você quer segurança melhor e maior do que a que Deus tem para as nossas vidas? Ele é o mesmo Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus e é nosso Pai. Então, é uma notícia maravilhosa todos os dias que temos da parte de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, Ele vem com revelação. Todo dia Deus nos revela. Você crê em revelação? Você crê que Deus fala com você? Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão primeiro, depois falou com Isaac, falou com Jacó.
Depois Deus falou com Moisés, Deus falou com Davi, Deus enviou Jesus para nos salvar, para falar conosco. Você imaginou uma pessoa que conheceu o próprio Deus, Jesus em pessoa, conviver com ele se fez homem. E quantos o rejeitaram? E imagine uma pessoa ser vizinho de Jesus, tocar em Jesus. Só de falar a gente já fica querendo se emocionar, porque você já imaginou, quando a gente faz uma oração, ele está lá em cima, olhando, intercedendo por nós, o próprio Jesus, olhando para as nossas vidas, olhando para os membros das nossas famílias. Então vamos buscar intimidade e pedir para que Ele abra os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre os nossos caminhos, Senhor. Assim como o Senhor libertou os israelitas, abriu o mar vermelho e tirou aquele povo da escravidão, abre os nossos caminhos, Pai, e nos protege, nos dá livramento, nos livra da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Precisamos de intimidade, Pai, contigo, Senhor. És o Deus de Abraão, és o Deus de Isaac, de Jacó, e és o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, agindo em nossas vidas, nos protegendo, abrindo os nossos caminhos e nos fazendo prosperar. E agindo Deus em nosso favor, quem impedirá? Ninguém, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós te amamos, Senhor, e te buscamos. Abençoa, Senhor, todo aquele que escuta essas orações. Dai uma boa noite de descanso. Acalma os corações aflitos. E a todos vocês que me pediram oração no canal e todos os inscritos no canal, todos aqueles que escutam essas orações, que Deus os abençoe, que os proteja, que dê uma noite abençoada de sono e que você descansa o teu coração. Que vem bênçãos, livramentos, a paz do Espírito Santo, que excede todo o entendimento, esteja sempre com cada um de nós e cada membro das nossas famílias. E que o Senhor te proteja e que te dê a vitória em todas as tuas lutas. Entrega para Deus. Pai, eu estou te entregando todos os pedidos dos teus filhos. Faz conforme a tua vontade, Pai, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Nós te entregamos tudo e dormimos em paz. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.